Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que bem. Já estou bem melhor, graças a Deus. Estou com o óculos novo aqui que me facilita um pouco mais a leitura, então as dificuldades estão sendo minimizadas, mas as dores ainda continuam, ainda falta uma injeção. Mas vamos lá, né? Vamos dar início. Hoje é segunda-feira, esta aula nós deveríamos ter passado na quinta-feira passada para os irmãos, então está em atraso. Hoje nós passaremos esta, e na próxima quinta eu acredito que a gente já consiga colocar em ordem todas as nossas aulas. Amém? Que Deus abençoe vocês. E hoje nós estaremos na lição número 5, ou seja, nós estaremos aprendendo sobre os inimigos do cristão nessa nossa jornada que nós passaremos, né? Então nós falaremos hoje sobre os inimigos do cristão. E nós precisamos já, para isso, trazer uma pequena síntese de tudo que já aconteceu nesses nossos estudos, nessas 5 aulas que antecederam, não é verdade? Então nós precisamos entender que nós iniciamos a nossa caminhada em Cristo, nós cremos naquilo que nos foi apresentado pelo pastor, pela Bíblia Sagrada, ou seja, pelas Escrituras, né? Então nós aprendemos também que existem dois caminhos, a nossa livre escolha. E se nós escolhemos seguir a Cristo, nós descobrimos que o céu é o nosso verdadeiro lar, né? Que nós somos peregrinos aqui nesta terra onde nós estamos e que nós devemos ter a nossa mente e a nossa vida voltadas para a esperança desta morada celestial que nós passamos a conhecer, e ali será o nosso destino final. Então, tudo que nós vemos e vivemos hoje aqui é passageiro. Na aula anterior, inclusive, nós aprendemos a como nos conduzir nesta caminhada, a como nós devemos andar nos caminhos e nos passos de Jesus, né? E hoje nós veremos quais são os nossos inimigos durante esse percurso, o que irá nos atacar. É desta maneira que nós aprenderemos hoje a saber os cuidados que nós devemos ter e sobre o que nós estaremos falando. Então nós falaremos hoje sobre a nossa batalha espiritual, pois ao longo desta jornada que nós estamos para fazer, nós precisamos aprender a resistir às tentações da carne, ou seja, às tentações do diabo e também às tentações que o mundo nos oferece através do seu mundanismo. É lógico que nós temos pessoas boas, mas o mundo jaz no maligno, então ele nos oferece algumas tentações, né? O texto de Efésios 2, no versículo 2 e 3, ele é muito claro e deixa isso muito bem colocado para que nós entendamos. Em Efésios 2, versículo 2 e 3, nos diz que anteriormente nós andávamos segundo o curso deste mundo, de tudo que nós estamos vendo por aí, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, como nós já falamos na aula passada, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqueles que continuam desobedientes, ele está ali atuando e agindo. Entre os quais também nós andamos outrora, nós já andamos entre eles, nós já participamos de tudo isso, já vivemos esta vida. Então nós não precisamos apontar o erro, nós precisamos levar a alternativa, levar a salvação a eles, apontando o erro, não condenando a pessoa, mas condenando o pecado que ela está vivendo. E a palavra ainda continua em Efésios, ela continua nos dizendo que a nossa carne, ela tem inclinação para isso, não a carne do cristão que hoje em dia vive pela ação do Espírito Santo, mas a carne do ser humano, ela vive e tem esta inclinação. E a inclinação é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos por natureza, anteriormente, como cada um deles, filhos da ira, como também os demais. Então nós podemos ver que este texto menciona 3 inimigos do cristão. São 3 inimigos do cristão. E é desses 3 inimigos que partem os ataques contra nós. Ou seja, é o diabo, é a carne e é o mundanismo, ou seja, esse mundo pecaminoso que está exposto a nós aí. Meus amados, qual destes é o nosso maior oponente e como vencê-los ao longo desta caminhada? Então nós veremos qual é o maior oponente, mas veremos que os 3 são oponentes fortes. Então nós veremos nesta noite, tá ok?
Nós veremos nesta aula de hoje a respeito dessas coisas. E o texto base está em Romanos, o texto base está em Romanos 6, de 11 a 14, e 1 João 2, 15 a 17. Eu vou fazer a leitura para os irmãos. Vamos lá. Assim também vós condenai-vos como mortos para o... considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então o pecado não pode estar em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E nós aprenderemos o que é tudo isso hoje. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas até apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. Glória a Deus por isso. E 1 João 2, no versículo 15, 16 e 17, nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui ele fala do mundo, mundanismo, porque o mundo, como criação divina, nós devemos amar. É uma criação maravilhosa de Deus. O mundo, como seres humanos, pessoas, nós devemos amar. São nossos irmãos e nós estamos aqui para resgatá-los. Mas o mundanismo apresentado a nós, não podemos amar. Nós estamos debaixo da graça. Nós não podemos nos apegar a certas coisas. Né? É dessa maneira, meus amados. Então nós não podemos amar o mundo. Por quê? Porque, versículo 16, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Do mundo, meus amados. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Dessa maneira. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, permanece para sempre. Amém? Então essa é a leitura de hoje e nós vamos explanar um pouco a respeito disso. Eu espero que eu consiga me fazer entender pelos irmãos e eu espero que a gente consiga ter uma aula maravilhosa com muito ensinamento e que o Espírito Santo possa agir na minha vida e na sua vida também. Mas vamos lá, meus amados, analisando essa perícope que foi lida de Romanos, né? A partir do primeiro capítulo, nós já notamos que Paulo traz ali verbos no indicativo, então ele vai indicando: estamos mortos para o pecado, fomos sepultados com ele pelo batismo, entre outras coisas. Mas a partir do versículo 11, ele se vale de verbos no imperativo, como que demonstrando que nós temos deveres para essa relação, para este relacionamento. Ou seja, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E nós devemos também nos considerar vivos para Deus. Simples, mas é imperativo isso. Isso aponta claramente para o aspecto progressivo da nossa jornada, como nós já vimos falando desde a aula número 1, nós já estamos na 5. Então, é um aspecto progressivo de santificação, é uma continuidade na nossa santificação, ela vai crescendo dentro de nós. Lembra os irmãos que sem santificação, ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus e ninguém estará no céu com ele. É dessa forma, o pecado não convive com Deus, ele não estará. Falamos isso em todas essas aulas anteriores, não é verdade? Mas a partir daí, meus amados, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos santificados naquele momento e aí nós precisamos ter uma vida santa, ou seja, seguir a paz com todos e a santificação, conforme diz a palavra de Deus. Devemos, portanto, resistir ao pecado até pelo custo do sangue, como diz lá em Hebreus 12, no versículo 4, nós lemos esse texto na aula passada. Se eu não estou enganado, resistir até o sangue, nós ainda não resistimos até o sangue, não permitindo que o pecado reine, meus amados irmãos, no nosso corpo mortal, porque
é fato, isso é fato incontestável, que vivendo neste mundo, nós continuamos com o risco de sermos afetados pelas suas realidades, não tenham dúvida disso. Ou seja, a presença do pecado nos provoca continuamente, nos provoca ali continuamente, fica nos cutucando, é o que mais aparece aos nossos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Então o pecado ele vem e ataca mesmo. Mas se nós estamos mortos para o pecado e vivendo para Deus, por Deus, nós devemos agir desta maneira, evitando. Nós não podemos ser instrumentos da iniquidade, mas sim o de justiça de Deus. O de justiça de Deus. Não devemos fazer a justiça por Deus, mas devemos ser instrumentos de Deus, instrumentos da sua justiça, para ficar mais bem colocado para os irmãos. Lembre-se, meu amado, que o seu corpo, ele peca. Tá? O seu corpo, ele peca. Mas ele vai pecar se os seus pensamentos o levarem a isso. O corpo por si só ele não comete ação nenhuma, precisa da sua mente, precisa de que ela seja acionada, precisa que ela estimule o seu corpo a pecar. Então esse corpo que nós estamos com ele aqui é santo, e nós vamos falar a respeito disso durante essa aula. Portanto, meus amados, santificação, entendam muito isso, é questão de decisão, porque o seu corpo, ele é acionado pela sua vontade, pela vontade da sua mente. A sua mente estimula as ações desse corpo. É dessa maneira. Então é uma questão de decisão. Você decide o que você vai fazer da sua vida. E eu já falei para os irmãos que decisões decidem destinos. Não se esqueçam disso. Você decide fazer uma coisa e essa sua decisão vai decidir o que vai acontecer com você, qual será o seu futuro. Decisões decidem destinos. Não se esqueçam nunca desta frase. Lembre-se também, meus amados, que vivendo em santificação e comunhão com Cristo, nós já estamos aqui nesta terra vivendo a antecipação daquilo que nós viveremos na ressurreição futura. Não tenha dúvida disso, nós já vivendo aqui em Cristo, nós teremos paz. Mas não se esqueça nunca, porém não se esqueça que é pela graça de Cristo. Tá? Nenhum de nós temos o poder para vencer o poder do pecado. Essa decisão ela é tomada por você e você tem o poder de tomar ela por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Então se relacione com o Espírito Santo. Tá? Esse poder de vencer o pecado é aqui nesta terra. Nós só estaremos livres verdadeiramente do pecado com o arrebatamento, ou seja, no momento que nós formos glorificados, e já ensinamos isso na aula passada também. É quando este corpo incorruptível ele se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir também de imortalidade. Então assim vai se cumprir a palavra de Deus, que está escrita: tragada foi a morte pela sua vitória. Esse texto está lá em 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios 15, 54. Lembre-se, meu amado irmão, lembre-se de estar em Cristo e viver a era da graça na sua plenitude. Na sua plenitude, viver verdadeiramente este relacionamento de Deus. E assim o pecado não vai ter domínio sobre você, porque o Espírito Santo estará dentro do seu coração, te munindo de força, trazendo para você expectativa, esperança. Expectativa, quando eu falo humanamente, mas é esperança, é a certeza da verdade divina nas nossas vidas. E o pecado não vai ter domínio sobre nós. O João, inclusive, ele fala que nós devemos agir em conformidade, tá? Agir em conformidade com a nossa vocação. E nós somos vocacionados para estar com Deus. Nunca, meus amados, duvide da sua salvação. Tá? Nunca duvide da sua salvação. E na certeza dela, nós devemos estar de fato mortos para o pecado. E agora, vivos para Deus, como nós já temos falado. Ele apresenta, meus amados, 3 maneiras de nós vermos o mundo.
Tá? Então, João ele apresenta 3 maneiras de nós vermos o mundo como planeta, uma obra, ou seja, a obra abençoada da criação. Ele apresenta também o mundo como humanidade, lá em 1 João 2:2, que diz que ele, né, é ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Deus ele veio pelo mundo. Então nós temos que amar o mundo no sentido de pessoas a serem resgatadas. É dessa maneira, no sentido de pessoas a serem resgatadas. Então nós temos que amar essas pessoas que estão se permitindo ouvir a palavra de Deus, nos ouvir, nos entender, nos atender e descobrir que verdadeiramente Deus existe, que Jesus Cristo se sacrificou por cada um de nós, por cada um deles. É desta maneira. E também nos apresenta o mundo como um mundano, ou seja, aquele que pertence ao diabo, como diz a palavra de Deus, que jaz no maligno, né? 1 João 5,19 fala disso. Sabemos que somos de Deus. Então nós somos de Deus, mas não apenas os cristãos, as pessoas são de Deus. Tá? Mas infelizmente o mundo inteiro jaz no maligno e sofre essas influências que nós estamos apresentando para vocês hoje. E é contra elas que nós temos que lutar e não contra as pessoas. Meus amados, entenda que este mundo ele é passageiro, mas a vontade de Deus ela é perene, ela é eterna, e ele não tira a oportunidade de ninguém de ser resgatado. E é nosso trabalho resgatar, é nosso trabalho, meus amados, cumprir o ID do Senhor e apresentar a salvação a todos. A igreja é para os enfermos, não se esqueçam disso. Os sãos que estão lá são os médicos deste trabalho que é feito aqui na Terra, não é verdade? Mas vamos lá, senão nós acabamos falando muito tempo a respeito dessas coisas. O primeiro assunto que apresenta a escola bíblica, ela fala sobre o inimigo cristão, ela fala sobre o diabo, ela fala que o diabo, ele é real, meus amados. Entenda que ele é real, verdadeiramente. Ele está mencionado desde o primeiro livro da Bíblia. Desde o primeiro livro da Bíblia. Negar a sua existência, como fazem algumas pessoas, não anula a atuação dele. Não importa o nome que se dá a ele, serpente, Satanás, diabo, entre outros, ele existe. Entenda isso. E é uma pessoa, ele existe. Não é uma pessoa física como nós, mas é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Cristo, Jesus, Deus, ele o trata como uma pessoa, então ele existe, mas jamais que se esqueça, né? Jamais que se esqueça que ele está lá em Gênesis, mas Jesus estava com o Pai desde o início, que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, então ele existe, mas Cristo é o nosso Redentor e ele vivo está desde o princípio, desde antes da criação, é desta forma. Mas além do inimigo ser visto no livro de Gênesis, meus amados, as ações do inimigo estão presentes em vários outros livros neotestamentários, não tenha dúvida disso. E no Novo Testamento, para não ficarmos no Antigo Testamento apenas, no Novo Testamento, a obra de Satanás, ela é descrita com maiores detalhes. O autor, inclusive, diz que o Senhor vê Satanás como uma pessoa, como eu já disse para vocês, para poder se referir a ele, conforme nós podemos ver lá em Mateus 4, de 1 a 11, em João 1, de 6 a 12, e 2, de 1 a 4, entre outros textos. Portanto, meus irmãos, o diabo não é uma força como muitas pessoas pensam. Muitas vezes, o diabo é uma força. Não. Ele não é o mal como algumas pessoas acham. Não, o diabo é o mal. O mal é o diabo. Não, onde o mal está, o diabo está. Mas ele não é o mal. Ele não é o mal em si. Ele é uma pessoa. E ele busca, meus amados, entendam isso, ele busca porque ele não conseguiu vencer a Deus, atacar a quem? Atacar aqueles que buscam a Deus. E assim ele nos atinge para ferir a nossa intimidade com Deus. E nós precisamos resistir a ele. Então ele busca nos atacar para atingir a Deus. E nós precisamos resistir a ele. Tiago 4,
Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir ao diabo. É desta maneira que nós iremos vencer a ele. Nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Entenda, portanto, meu irmão, que o diabo ele é inteligente. Ele é inteligente, ele chegou a enganar Adão e Eva no paraíso. Vejam que Adão e Eva desconheciam o pecado, estavam ali no paraíso com Deus. E entendam também, ele não tem pressa nenhuma, ele pode esperar e ele vai atacar no momento certo, ou seja, na oportunidade que nós damos a ele. Surgiu uma oportunidade, ele entra. Dessa maneira, ele não tem pressa nenhuma. E entendam, se ele atingiu Adão e Eva, que conheciam a Deus, falavam com Deus, estavam com Deus, ele foi lá e enganou Adão e Eva. Imagina o que ele pode fazer com nós que já conhecemos o pecado, vivenciamos o pecado, nos relacionamos com ele através desse mundo. O que não pode acontecer conosco? Então nós temos que nos libertar de tudo isso e abastecer essa nossa carne, que é templo do Espírito Santo, fazer com que seja realmente a habitação do Espírito Santo, para que nós possamos nos libertar dele. Nós temos que nos sujeitar a Deus, como diz o texto de Tiago. Verdadeiramente é isso, não darmos oportunidade ao diabo. Né? Já o segundo tópico deste primeiro assunto, né, ele descreve Satanás. Teólogos liberais e simpatizantes alegam que os textos ali de Isaías, meus amados, Isaías e Ezequiel, textos de Isaías e Ezequiel, Isaías 14, 12 a 19, Ezequiel 28, de 11 a 19, eles alegam que eles não se referem a Satanás. É claro que na leitura vemos uma referência aos reis da Babilônia, né, e o rei de Tiro também. Então é dessa maneira, mas entendam que eles eram reis e estavam possessos por Satanás, eles sofriam a influência de Satanás, eles agiam de acordo com a intensidade de relacionamento que eles tinham com o próprio diabo. Então eles eram pessoas más verdadeiramente. Né? E aí eles são tomados e são tipificados ali como sendo Satanás. Por quê? Porque eles andavam em conformidade ao orgulho e à soberba de Satanás. E assim, nestas passagens, Deus revela como foi a queda de Lúcifer. Isso fica muito claro ali. Lembre-se que o nome Lúcifer não está na Bíblia. Ele é mencionado na Bíblia, sim, em João, se eu não vou poder lembrar para os irmãos, que há muito tempo eu estudei isso, mas ele está relacionado na Bíblia, assim, lá em João, acho que 1 João ou 2 João, mas ele está relacionado ali como sendo luz, como sendo luz. Então, Lúcifer não é propriamente o nome de Satanás, não é propriamente o nome do mal. Ok? Lá em Pedro ele está relacionado com Cristo, está relacionado com a luz divina. Entendam, meus amados irmãos, que Deus ele não criou Satanás como muitos pensam. Deus ele não criou o mal como muitos pensam. Deus ele criou um querubim. Ele criou um querubim. Deus não cria mal. Entende isso? E Satanás é um querubim. Veja bem, meus amados, quando Isaías fala que Deus cria o mal, nós precisamos aprender a ler o texto e entender o texto. Quando Isaías fala que Deus cria o mal, é no sentido dele trazer o juízo e não o mal moral, como muitos interpretam ou tentam impor para atacar o nosso Criador. Quando fala que ele causa o mal, ele causa a morte, sim, quando vier o juízo de Deus, muitos perecerão, muitos não estarão salvos com ele. Então, da mesma maneira que ele cria o bem, ele cria o mal neste momento, a hora que ele vem e traz o seu juízo. Né? Vejam o texto, Isaías 45, 7, eu formo a luz e eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal.
Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É dessa maneira a leitura. Mas existe um contexto, a perícope de tudo isso monta essa frase que eu trouxe para os irmãos. Ele fala de trazer o mal no juízo, meus amados. No juízo. Portanto, o mal moral veio através da entrada do pecado no mundo. Entendam isto. Posto através de Satanás, lá em Gênesis. É desta maneira. Agora, a sua descrição, com certeza, se assemelha às do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, entre outros, né? Então, é, Lúcifer, vamos voltar à palavra Lúcifer, ele teria sido criado perfeito, um anjo de luz, né? Perfeito. Não havia nele nenhum mal moral antes da sua queda. E a mudança de filho da alva para Satanás ocorre quando ele se rebelou contra o Criador. A mudança de filho da alva para Satanás ocorre nesse momento, quando ele se rebela contra o Criador, o que resultou na perda da sua condição original, porque ele teve a intenção de usurpar a posição de Deus, sendo lançado fora, junto com seus anjos. Muitas pessoas falam de 1/3 dos anjos, mas não existe uma um texto que se refere exatamente a isso, não há como se provar exatamente, mas ele caiu e foi lançado fora junto com os seus anjos, aqueles que agregaram na sua relação com esse erro, com esse pecado. Então lembre-se, principalmente isso, lembre-se que ele está solto e atuando na vida dos homens. Não podemos, portanto, ignorá-lo em momento nenhum. E assim não podemos dar ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios que nos são apresentados, porque ele é visto como o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Lembra? Na aula passada nós falamos, ele é príncipe das potestades do ar. Isso está lá em Efésios 2:2, como nós já estudamos. Então nós podemos, com certeza, afirmar também que ele possui inteligência, que ele possui personalidade, que ele possui vontade própria e desejos de cobiça, desejos errados, mas ele possui sim. Não esqueça, porém, que ele já foi julgado e ele já foi condenado. É por isso que ele está na situação que ele está. Ele já foi julgado e condenado. Tá? Só que, infelizmente, muitos ainda darão ouvidos a ele por falta de conhecimento bíblico, por falta de estudos, por falta de textos bíblicos, porque ele e seus agentes, meus amados, eles estão hoje em plena atividade. Hoje não, desde o início, em plena atividade. Mas por fim ele será lançado ao lago de fogo. Sem dúvida nenhuma, nós já temos isso. Apocalipse nos diz isso diretamente, nos relata a perfeição desse texto. Né? E o terceiro tópico deste primeiro assunto, ainda falando sobre o diabo, né? Quando nós lemos sobre a ação dele e de seus agentes, nós percebemos o quê? Que ele visa desviar os verdadeiros cristãos do caminho de Cristo. Isto porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está perdido, e os crentes é aqueles que estão saqueando o mundo e pegando pessoas para Cristo, trazendo pessoas para Cristo, apresentando Cristo para as pessoas. Então ele vem atacar a quem? Atacando os verdadeiros cristãos, meus amados. Vemos também que ele recebe alguns títulos, vamos dizer assim, para poder descrever a sua natureza. Né? Então, ele recebe o título de Satanás em Apocalipse 22, de diabo em Apocalipse 12:9, dragão, Apocalipse 12, de 3 a 10, príncipe deste mundo, João 12:31, príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, como nós acabamos de falar, entre tantos outros, né? Tentador, adversário, pai da mentira, Beuzebu, enfim, irmãos, são muitos textos a respeito. Fala-se muito dele na Bíblia, mas no sentido de
levar o entendimento de que ele não é exemplo para ninguém, que ele não serve, que ele é realmente aquele que nos ataca, que luta contra nós, buscando atingir a Deus, e atingir a nós, claro, que nós perderemos, mas Deus também, quando um se perde neste caminho, Deus, ele também se sente atingido, não tenha dúvida disso. Mas o importante mesmo é você entender, meu amado, que não obstante nome, apelido, o que você acha, o que o outro acha, o importante mesmo é você entender que ele quer destruir a sua vida, não tenha dúvida disso. Ele quer destruir o seu relacionamento com Deus. Ele quer destruir o seu relacionamento com a sua família. Ele até deixa tudo bonitinho, tudo certinho, até o momento que ele vê que ele tem o domínio total. E aí, aos poucos, ele vai criando a traição, ele vai criando a desconfiança, ele vai pondo dúvidas. E você abandona a sua família e ainda acha que você está certo. Muitas vezes por dúvidas, por coisas incertas, e a pessoa muitas vezes ela faz porque ela foi influenciada pelo maligno. Então ele quer simplesmente destruir o seu relacionamento com Deus, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, com o outro ser humano. E quanto menos preparado nós estamos, meus amados, mais expostos nós ficamos aos ataques dele. Portanto, busque a Deus e alimente esta comunhão com o quê? Com conhecimento. Você tem que conhecer, com a sua relação com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o seu conhecimento. Isto vai te fortalecer, vai te oferecer condições para que você possa resistir a todos esses ataques do inimigo, né? Mas vamos lá, vamos para o nosso segundo assunto. E o segundo apresenta para nós o segundo assunto aqui, o segundo inimigo do cristão, ou seja, a carne. É a carne. E a carne é difícil para nós explicarmos, não, mas é difícil para se entender a respeito. Então nós poderíamos dizer assim para os irmãos que, na verdade, este é o maior inimigo. Por quê? Porque ele está dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas como é que é a carne, como é que é a nossa alma, como é que nós poderemos lutar contra nós mesmos? Então eu posso considerar isso como o maior inimigo do cristão, a carne. Então nós podemos afirmar que ele é o nosso maior inimigo porque ele está dentro de nós. O conceito bíblico de carne, meus amados, em nós, é a nossa natureza caída. Não é esta carne que eu estou tocando aqui, é a nossa natureza caída, aquela que nos leva ao desejo, tá? Pelo que é mal, pelo que é imoral. Gálatas 5, 16 a 21. Depois eu não sei se eu vou ler para vocês um pedacinho desse texto, mas são as obras da carne, né? Então, é isso que o texto quer dizer, é sobre isso que nós estamos falando. Mas apresenta também a carne como literal. E a carne como literal, esta carne, ela não é mal. Ela sofre a consequência da natureza pecaminosa do ser humano. Então, ela vai sofrer a consequência. Mas ele se refere também, quando se fala sobre a carne, sobre a humanidade de Jesus, onde fala que o verbo se fez carne, então ele se fez carne. Lembre-se, meus amados, lembre-se, se ele encarnado não pecou, ele manteve a carne pura e santa, e nós podemos fazer isso. Ele jamais teria vindo nesta carne, se feito carne, teria se feito carne, tá? Ele jamais teria se feito se existisse nesta carne aqui pecado. Não teria se feito carne se nesta carne existisse o pecado. Então o pecado não está nesta carne, está nesta carne aqui. Portanto, o pecado está onde? Está na intenção do ser humano. É esta intenção que acaba contaminando esta carne. Cristo veio, se fez carne e não pecou, meus amados. É simples de entender isso. Nós vemos também com relação ao poder do homem, né, essa diferenciação, inclusive no texto de Jeremias 17,5, né, ele fala assim, diz o Senhor, maldito o homem que confia
no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Faz da carne mortal, esta aqui, o seu braço. Por quê? Porque ele apartou o seu coração, a sua mente do Senhor. É dessa maneira que nós precisamos entender os textos e aprender a analisar, ler conforme é neste caso. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo. Se eu faço desta carne mortal, desses meus braços aqui, tá? Obedientes àquilo que o meu coração afastado de Deus pede. Simples, né? Então nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos confiar muito em certas pessoas. Aí nós seremos levados ao erro se nós confiarmos cegamente nas pessoas. Tá? A nossa própria natureza, a nossa autoconfiança é a soberba, é o ego. Tá? No sentido desta lição, meus amados, é exatamente isto que quer dizer a carne, é a nossa alma, os nossos pensamentos pecaminosos que contaminam este corpo, leva este corpo, esta carne aqui a pecar. E Cristo veio, se fez carne e não pecou. Então nós podemos resistir, sim. Ele veio para mostrar para nós que nós podemos. Se ele pôde, nós podemos. Mas nós acabamos muitas vezes não vivendo isso, porque a nossa natureza é uma natureza adâmica, é uma natureza caída. Entenda, meu amado, que o ser humano não é um pecador. O ser humano, ele não é um pecador. Ele peca devido à sua natureza caída, adâmica. Lembra no começo, quando eu falei, Adão e Eva viviam ali com Deus, não conheciam o pecado, não viviam o pecado, não conheciam a nudez de um, de outro, eles não viam o pecado. A partir do momento que eles foram enganados por Satanás, eles passaram a conviver o pecado. E isso nos trouxe o que está acontecendo conosco hoje. Dessa maneira. Mas no Novo Testamento, meus amados, o que seria carne? Entenda, meu amado, que o mundo e Satanás são inimigos terríveis, tanto o mundo como Satanás. São inimigos terríveis de nós cristãos. Porém, eles estão ali do lado de fora. É isso que nós precisamos entender. Tá? Eles estão ali do lado de fora. Então, Satanás está do lado de fora. Se eu resistir a ele, ele vai fugir. Tá certo? Ele vai fugir, é dessa maneira. E o mundo está lá fora. Se eu não permitir, ele não entra. Glória a Deus. É eu que decido. É eu que permito ou não. Já a carne, ela está dentro de nós, do lado de dentro. E agora nós vamos falar sobre concupiscências. Nós vamos chegar lá, o que é, o que não é, meus amados. Então, como disse Tiago lá em Tiago 1, 14 e 15, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O ser humano, ele é alimentado por coisas, tá? É alimentado por coisas e quando essas coisas atraem, quando essas coisas seduz, aí é despertado nele o que? É despertada a cobiça, né? É despertada a cobiça. E quando ela dá a luz, quando ela permite que isso evolui, ela vai dar a luz ao que? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Dessa maneira. Capítulo 1 de Tiago 14 e 15 fala dessa maneira. Ou seja, meus irmãos, é a existência humana sem a ação do Espírito Santo, opondo-se aos propósitos de Deus, aos seus propósitos, os propósitos que são de Deus. Por isso que eu falo para vocês, meus amados, nós precisamos resistir, nós precisamos nos abastecer, nos encher do Espírito Santo para resistir a tudo isso. Se não fizermos assim, o ser humano passa a viver de uma maneira intencional as obras da carne, aquelas que estão lá em Gálatas 5, 19, 21. Não vou ler para os irmãos, não vou buscar aqui no texto, não vou falar tudo, mas é claro, as obras da carne são conhecidas, basta ler Gálatas 5, 19 a 21. Prostituição, pureza, lascívia, porfia, ciúmes, iras, discórdias, entre tantos outros aí, e coisas tais como essas, ou piores. Mas não se esqueça que
Não se esqueça, meus amados, que ocorrerá sim pecados durante o seu trajeto. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O que nós não podemos permitir é que nós vivamos de uma maneira pecaminosa intencional. Porque o pecado vai existir durante esse nosso trajeto. Só que ele não vai existir ali de uma forma intencional, maldosa, como nós já falamos nas aulas anteriores. Eu não vou errar simplesmente porque eu quero. Eu não vou persistir no erro. Eu errei, eu percebi que eu errei, vou pedir perdão a Deus, vou me reconciliar com Ele. E aí vem o nosso advogado e vem e testifica sobre a nossa vida para Deus. E é para estas ocasiões que este advogado vem e nos liberta. Cristo Jesus, ele é o nosso intercessor, meus amados. Nós nos arrependendo e em nosso arrependimento nós entregamos a ele a nossa vida, nós nos humilhamos e ele nos restaura em cada erro e pecado que nós cometemos, desde que isso não se torne uma constante. Vocês se lembram de Maria da Madalena? Vai, não peque mais. Perdoados estão os seus pecados, vai, não peque mais. Nós não somos diferentes dela, não somos diferentes. A consequência para nós será a mesma. Nós precisamos nos arrepender e não pecar mais. Em uma perspectiva doutrinária teológica ali, carne é a nossa natureza decaída, meus amados. Então, teologicamente falando, né, é a nossa natureza decaída, herdada de Adão a partir da queda. Mas não confunda nunca a palavra carne com corpo. Não confunda a palavra carne com corpo. Carne é a natureza caída. E esta é logo percebida pelo comportamento que nós temos, pelas nossas ações. E isso deve ser mudado. Isso deve ser mudado, meus amados. E aí nós perguntamos, né? Se pergunta, a pergunta básica, e como vencer a carne, meu irmão? Como vencer a carne? É difícil. Nós devemos e nós precisamos, sim, nos revestir do poder de Deus, do Espírito Santo. Nós devemos nos humilhar em humildade, a humildade devida a Deus. Devemos abastecer o nosso coração da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. E assim, usarmos o quê? Usarmos a fé, meus irmãos. Usarmos a fé, pois é por meio da fé que vencemos o mundo e também a carne no sentido de mente, a carne no sentido de erros, a carne no sentido de pensamentos pecaminosos. Entenda que o corpo físico do verdadeiro cristão é a habitação do Espírito Santo e será restaurado na ressurreição prometida por Cristo. Mas para isso nós precisamos que o Espírito Santo habite em nossa mente, habite em nossa alma, nós precisamos nos relacionar com Ele, alimentar Ele, meus amados, alimentar Ele. Mas eu quero aqui fazer um adendo. Se você der lugar à carne no sentido de pecado, entenda isso, o diabo ele vai se valer disso para te prejudicar. Ele vai usar cada vez mais a sua fraqueza. Vai usar cada vez mais a sua fraqueza, não tenha dúvida disso, levando você o quê? A praticar o mal. Entenda que o corpo age pelo reflexo das decisões tomadas pela alma. Entenda isso. O corpo, ele faz e obedece às decisões tomadas pela mente, pela sua alma. E é assim que a carne se torna seu principal adversário. Quando nós falamos sobre isso, a palavra de Deus diz que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Já falamos sobre isso. Quando eu falo da carne, é porque nós, seres humanos, olhamos e vemos o nosso erro nas nossas mãos, nos nossos atos. Mas, na verdade, antes dele chegar nos nossos atos, nas nossas mãos, ele passa pela nossa mente. Ele vem para a nossa alma. Ele é alimentado aqui dentro por Satanás. E aí ele vai agir e fazer com que nós tenhamos ações pecaminosas.
Então ele vai se valer de tudo isto para te prejudicar e usar cada vez mais as suas fraquezas. Vai levar você a praticar o mal. Não se esqueça nunca que o seu corpo ele vai agir por reflexo dessas decisões que a sua alma toma. E é assim que essa carne, né, acaba se tornando o seu principal adversário. É dessa maneira. E nós precisamos resistir ao diabo, repito para os irmãos. Já falei que quando eu repito as coisas é porque eu quero que seja enfatizado. Nós precisamos, portanto, alimentar o nosso homem espiritual e deixar de alimentar a natureza caída existente. É verdadeiramente, como diz Gálatas, é uma luta da natureza da carne contra o nosso ser espiritual. É uma luta da natureza da carne contra o nosso ser espiritual. A carne, a natureza caída, ela é alimentada pelo pecado. Não podemos esquecer disso. Ela é alimentada pelo pecado. Mas a parte espiritual, ela é alimentada com a leitura da Bíblia, com a meditação sobre os seus escritos. E dando, meus amados irmãos, lugar para o Espírito Santo. Nós temos que estar com o Espírito Santo ligados a nós, morando dentro do nosso ser. E nós precisamos, assim, buscar os frutos do Espírito, que nós lemos muito, estudamos já muito a respeito, falamos muito. Buscar os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículo 22. Não podemos esquecer disso. Não vou ler, a gente lê bastante esses textos. Então é dessa maneira, meus amados. O terceiro assunto, o terceiro e último assunto, ele fala sobre o mundo como inimigo do cristão. As perspectivas do mundo, nós já falamos lá no início, sobre as perspectivas, sobre o mundo de Deus, ou seja, a sua criação, que é o céu, que é a terra na sua plenitude, o mundo do diabo, que é o mundo dominado pelo diabo, que tem como Deus, com D minúsculo, o mundanismo existente no mundo, ou seja, é um sistema que toma conta do mundo. Este nós não devemos amar e nem nos conformarmos a ele. Vejam que 3 apóstolos diferentes, eles falam disso. João, Paulo e Tiago falam a respeito disso. Já o mundo dos homens é o mundo que Deus amou e nós também devemos amar. Então fica bem claro isso para nós. O segundo tópico, nós vemos que João deixa claro que existem 3 níveis, de vícios infames, 3 níveis. E aqui nós precisamos aprender que concupiscências, nós estamos falando agora sobre o assunto que eu falei que nós chegaríamos. Concupiscência significa um desejo descontrolado de fazer alguma coisa. É o desejo descontrolado de fazer algo. Vemos então que a concupiscência da carne, lá em João 1,14, meus amados, vem no sentido positivo, onde se refere à encarnação do Verbo, que veio cheio da graça e resistiu à concupiscência da carne. Então ela fala ali de uma maneira positiva, ele resistiu à concupiscência da carne. Ele se refere ali a nós, seres humanos, e se refere também nesta aula a nós, seres humanos, como lá em Romanos 8, fazendo referência aos desejos físicos ou sexuais presentes na natureza adâmica, ou seja, é tudo aquilo que separa você de Deus. E Cristo veio e ele mostrou que nós podemos. Ele veio, se fez carne e resistiu aos pecados. Nós vemos também a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo visivelmente atraente, a luxúria. Os olhos humanos, meus amados, eles são destinados a ver coisas, e o problema surge quando o que vemos se torna mais importante do que aquilo que nós sentimos ou deveríamos ter aprendido conhecendo a Deus. Aprendemos, mas os nossos olhos nos levam a coisas contrárias. É a soberba da vida. Esses 2 anteriores, eles formam pessoas modernas, ególatras, tanto a concupiscência da carne como a concupiscência dos olhos, levam a pessoas assim, essas modernidades aí, pessoas egocêntricas, onde os bens materiais estão postos à frente de tudo, quer para se ter ou para se mostrar para as outras pessoas, porque isso traz em si
como eu vou dizer para os irmãos assim, a sensação de você vencer, ou a sensação de que você é merecedor, você é o máximo, eu me amo, eu me amo. Desse jeito, meus amados, é até engraçado eu falar dessa maneira, mas é isso. Já falei assim para os irmãos em outras oportunidades. Né? Não é, na verdade, ver com os olhos, não é, na verdade, ver com os olhos, porque os cegos eles não veem, mas eles sentem também essas coisas. Mas sim é um desejo desenfreado de satisfazer o desejo da carne. Vejam o caso de Eva, ela olhou, desejou o fruto, ou seja, o pecado da cobiça. Lembre-se que amar a Deus é afastar-se de tais sentimentos. Tudo em nossa vida vem pela bênção de Deus e não por imposições e buscas desenfreadas para nos preenchermos pessoalmente. Essas buscas, elas, na verdade, elas vão nos levar a um distanciamento daquilo que é desejado por Deus para cada um de nós. Né? E ele busca o quê? Que nós devemos amar a Deus e o seu próximo mais do que a nós mesmos. É dessa maneira. E quando se perde o controle sobre isso, corre-se o risco de se perder nesta jornada, passando erradamente a viver como muitos que nós vemos por aí. Entenda que o ser humano não é o centro de todas as coisas, como afirmam certos pregadores. Você pode, você consegue. Deus ele fez o mundo para você. Você é o máximo. Você, se Deus tem que te servir, Ele vai fazer tudo o que você quiser. Meus amados, nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus nos diz, e ele é muito clara quando fala que os humilhados serão exaltados. Se submeter a Deus, meus amados, não é fraqueza, é fé, é esperança, é confiança no cumprimento da promessa dele para cada um de nós. E é assim, meus irmãos, que acabamos vencendo o mundo. Isto só se dá se nós resistirmos às tentações mundanas pelo uso da fé. Pelo uso da fé. Nós não podemos nos esquecer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. Enoque foi trasladado para o céu, Noé foi feito herdeiro da justiça. Né? Abraão alcançou a promessa, Sara engravidou, Isaac abençoou a seus filhos, entre tantos outros exemplos que nos tornariam tomariam muito tempo da nossa aula. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre este assunto por muito tempo. Mas vamos encerrando por aqui e lembre-se que para ter fé precisamos estar cheios do Espírito Santo e fazer a vontade do Pai, nos sujeitando a Ele. Para isso, nós precisamos estar em uma sala de aula aprendendo o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Amém? Que Deus abençoe. Na quinta-feira, se Deus quiser, eu já estarei colocando em dia as nossas aulas da escola bíblica e aí nós voltaremos a fazer nas quintas-feiras. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e que leve Deus muita saúde, muita paz, muita comunhão e muito amor para todos vocês.